Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro deste ano 2026, buscamos nas Sagradas Escrituras, no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 31 em diante, onde nos diz: Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a imagem se fez um grande monte e encheu toda a terra. E em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos diz: chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. A pedra angular, a vinda do Senhor, forma a era de pedra angular. A pedra angular, que é a vinda do Senhor, forma a era de pedra angular. Podem sentar, queiram ter a bondade. A pedra angular, a segunda vinda do Senhor, forma a era de pedra angular. Na mensagem, o tempo se cumpriu e o reino do céu se aproximou. Pregado em 31 de maio de 2013 em Cali, Colômbia, diz: lá na primeira vinda de Cristo, estava-se vivendo na etapa de ouro, a etapa messiânica, a etapa da vinda do Messias, a etapa da vinda da pedra não cortada por mãos, que é Cristo o Messias, a pedra de ângulo, a pedra angular,
e a pedra angular forma a era de pedra angular para a primeira vinda, e para a segunda vinda formará também a era da pedra angular. Vejam, a pedra angular, que é o Senhor em sua vinda, com sua vinda forma o quê? A pedra angular, a era de pedra angular desse tempo. Assim foi na primeira vinda e assim é na segunda vinda do Senhor. No livro de citações, na página 37, parágrafo 311, diz... Agora notem, então a vinda do Senhor Jesus está tão perto à mão que o Espírito desde aqui embaixo, só apenas justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e agora há tempo da vinda da pedra angular. A igreja deve ser tão perfeitamente como Cristo até que Cristo e a igreja possam unir-se. E o mesmo Espírito, e se o Espírito de Cristo está em você, te faz viver a vida de Cristo, atuar a vida de Cristo, fazer as obras de Cristo. Quem crer em mim, as obras que eu faço também ele fará. Agora há um escrito onde ele nos diz que somos filhos de Abraão, ou seja, há uma só forma de conhecer que somos da semente de Abraão. E vejam, ele aqui no escrito que está colocado num estudo bíblico do tema que colocaram o pacto de graça de Abraão, diz Jeová Jireh, o Senhor se proverá de sacrifício. Agora, isto é sobre a vida de Abraão, que é o pai de todos nós. Quantos sabem que nós devemos ser semente de Abraão, ou jamais chegaremos ao céu? Temos que ser. É possível que nos convertamos em semente de Abraão. Como? Somente há uma forma no mundo de se tornar semente de Abraão, recebendo o Espírito Santo. Vejam, como é a forma de se tornar semente de Abraão? Pela fé, e na fé é a fé naquele que ele enviou. A fé na segunda vinda do Senhor. Ele escreve ali, há somente uma forma de como se chega a se tornar semente de Abraão, recebendo o Espírito Santo. Há somente uma forma de como se chega, se torna semente de Abraão, recebendo o Espírito Santo. E o Espírito Santo, neste tempo final, foi prometido que estaria em carne. E, consequentemente, na semente de Abraão, também o Espírito Santo estaria em carne. Agora, como é que você pode fazer parte dessa semente de Abraão? Pois o Espírito Santo se encarnando em você e você recebendo em sua alma. Agora vamos continuar aqui. Na página 37, no parágrafo 311, diz, Jesus disse, agora vamos ter, disse isso, agora temos um ministério chegando que é exatamente como a vida de Cristo. O que identifica o ministério? A vinda do Senhor. Olha a igreja luterana, sob a justificação, vindo fresco do catolicismo. Olhe, movendo-se. Depois olha o Wesley, chegando um pouco mais perto à santificação, descendo dentro das Escrituras, combinando as Escrituras. Vejam, no meio de Wesley, depois a próxima coisa que veio era a era pentecostal. E a era pentecostal com a restauração dos dons. Os dons espirituais. Agora veja a era que vem agora, para cima. A pedra angular. E aí ele escreve à esquerda, pedra angular, e desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor. O manifestado. Deus em toda a criação espera que a igreja
e encontre seu lugar posicionalmente. E à direita ele escreve para cima, a era da pedra angular, em duas linhas, a era da pedra angular. E em cima ele escreve, a era da pedra angular, a vinda do Senhor. Na mensagem Ministros, com entendimento, pregado em 20 de maio de 2002 em Cali, Colômbia, nos diz, de era em era, vejam quando se acaba uma era, a coluna de fogo, o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, vem, envia um homem, o unge com seu Espírito, coloca nele a revelação divina, e esse homem fala ungido pelo Espírito Santo. Ou seja, os profetas são ungidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem os unge. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos diz que profetizaram da graça destinada a vosotros. Dessa salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que os seguiriam. Vejam que os profetas foram homens ungidos com o Espírito Santo. E eles falaram desses sofrimentos de Cristo em sua primeira vinda e também falaram da sua segunda vinda. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículo 19, vejam, diz: e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, ninguém pode vir dizer, não, é que isto significa isto. Isto que tal profeta disse significa isto. Ou seja, essa interpretação não pode ser uma interpretação privada. O que os profetas trouxeram é a interpretação que Deus quis dar por meio desse mensageiro. Se você entende outra coisa, isso é seu problema. Deus vai cumprir conforme a como Deus o trouxe, e o cumprimento é conforme a como Deus quiser cumprir. Goste ou não goste a pessoa, isso é assunto de que a pessoa tenha essa semente predestinada para receber a forma provista por Deus. Se não é uma semente predestinada, pois vai colocar sua própria interpretação do que os mensageiros trouxeram, e vai interpretar, o mensageiro disse isso, é assim que tem que ser. Isso é uma interpretação privada da pessoa. E quando Deus leva um mensageiro que já terminou seu trabalho, ele levanta outro mensageiro e as pessoas devem seguir esse outro mensageiro. Não podem ficar com o mensageiro anterior, porque então aí entra a parte humana, onde começam a interpretar o que o mensageiro quis dizer. Continua dizendo no versículo 21, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Agora, vejam vocês o que continua dizendo aqui. Ele unge, diz, unge com seu Espírito, coloca nele a revelação divina, e esse homem fala ungido pelo Espírito Santo. E onde não há uma nova era, abre uma nova era. Vejam, quando ele já estava por ir, que estava se realizando batismos e Santa Ceia e lava-pés, e ele nos dizia, ainda estamos na dispensação da graça.
Ainda, ele não saiu do trono de intercessão. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou. Ainda a segunda vinda de Cristo não se cumpriu. Todas essas coisas, vejam, ele estava dando a conhecer que ainda o povo estava sob a dispensação da graça. E para a dispensação do reino, e essa nova era e essa nova dispensação, ou seja, a era de pedra angular, seria formada pelos crentes e por essa pedra não cortada por mãos a qual lemos no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. É a vinda do Senhor, a que, neste tempo final, formaria essa nova era, a qual não estava. E como é que vem surgir, pois? Aparece o mensageiro, o cumprimento dessa pedra não cortada por mãos, e chama, e junto a esses escolhidos, sobe a era de pedra angular, e aí é formada a pedra angular. Os que não escutam esse chamado para subir, fazer parte dessa pedra angular, é porque não são pedras vivas para formar a pedra angular. Pertencem a um tempo passado, ou seja, não são predestinados para ver. Quando você é um predestinado de Deus, um eleito de Deus para poder ver e poder compreender a era em que você está vivendo, aí você reconhece que você é uma pedra viva para o tempo correspondente que Deus o colocou. E quando é um tempo de entrelace dispensacional, pois você tem uma dupla bênção. Você recebeu a bênção da era e dispensação que já estava por terminar e que aconteceu, e depois vem fazer parte dessa nova era e essa nova dispensação. Portanto, você tem uma bênção dupla, e neste tempo final, essa dupla porção é a que os filhos de Deus estariam recebendo, que é o corpo eterno e glorificado, somente para aqueles que estão esperando sua vinda. Para aqueles que estão esperando de outra maneira, de outra forma, que ele cumpra de outra forma, para eles, não é essa promessa, é para aqueles que esperam conforme a como disse o precursor da segunda vinda do Senhor, porque ele disse como ia acontecer. E onde não há uma nova era, abre uma nova era, é uma criação de uma nova era. E onde não há pessoas para essa nova era, chama e junta os seus filhos e os coloca nessa nova era, que é o que ocorreu neste tempo final. Os filhos e filhas de Deus, essas pedras vivas que viriam fazer parte da era de pedra angular. E assim é criada essa nova etapa ou era da igreja. Como? Com pedras vivas. Mas quem é quem a forma? É esse pedreiro, como nos diz aqui na mensagem a evangelização do tempo final, na página 45. Vejam, nos diz que valor tem as pedras se você não tem um pedreiro para lavrá-las. Em cima de pedreiro ele escreve um profeta. E de que vale ter as pedras? Ou seja, ter pessoas, aí o grupo de pessoas, mas não tem um profeta para dar a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Senhor, a fé de rapto e todas essas coisas que foram faladas, que seriam dadas a conhecer no cumprimento da visão da carpa. Confissões, as pedras. Quando Pedro fez sua confissão, Jesus disse: tu és Pedro, uma pedrinha. Mas que vale uma pedra se não há um pedreiro ali para formá-la um filho de Deus? Você somente está amontoando um montão de pedras. É isso correto? Aí ele escreve à esquerda: para adotá-las em filhos de Deus manifestados. Ou seja, para dar a conhecer o mistério do sétimo selo, a fé de rapto, e com isso os filhos de Deus seriam manifestados. É isso correto? Isso não faz um bem, vem? A água desgasta a pedra. Veja, isso é correto. Essas são as pessoas. O que vale as pedras se você não tem um verdadeiro pedreiro com um instrumento bem afiado para colocá-las em seu lugar
na casa de Deus? Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, uma pedra angular e as eras. Só quero perguntar, o que vale as decisões? E o que vale quando você coloca seu nome no livro? Que bem faz se unir à igreja se o pedreiro não está aí para formar isso? E fazê-los deixar isso e cortá-los e fazer dessa maneira? E enquadrá-los e fazer como cristãos que se sentam na casa de Deus com os sinais que seguem os crentes, ou seja, todos os ABC e todas as álgebras depois correspondentes. Ou seja, é necessário um pedreiro, um profeta para guiar esse povo, talhar esses filhos e filhas de Deus para serem a imagem e semelhança. Essa segunda parte, neste tempo final, desse primeiro filho. Vejam, diz, esse é o evangelismo do tempo final, tomando as pedras e formando-as. E desenha uma estrela de Davi também, uma pedra angular. E as eras? Qual é? O evangelismo deste tempo final é o evangelho do reino, onde toma essas pedras vivas e as forma, as coloca nessa posição de era de pedra angular. Na frente ele escreve, do que vale as pedras sem um pedreiro? Em forma de pergunta. Em cima escreve mensageiro, profeta. Do que vale as pedras sem um pedreiro? É como os grupos sectários de seitas e denominacionais têm pedras porque representam seres humanos, mas do que vale se não tem um pedreiro, se não tem um profeta? Agora o grupo que seria formado para essa manifestação gloriosa dos filhos de Deus, esse grupo neste tempo final, teria esse pedreiro, teria esse profeta, que é a segunda vinda do Senhor. Agora vejam, nessa outra mensagem, titulada O Livro Selado com 7 Selos, pregado em 21 de fevereiro de 2016, em Cayey, Porto Rico, diz, se vem a pedra angular, que é o Messias, tem que ter uma era de pedra angular. E se não há, a forma. É aí, nessa era de pedra angular, que Deus vai revelar o nome novo do Senhor. Pois diz Cristo, por meio do seu Espírito, que escreverá sobre ele o nome do seu Deus, o nome da cidade do seu Deus e seu nome novo. E se ele diz, é assim, mesmo que não entendamos, nós cremos e depois entenderemos. Portanto, temos que estar preparados para esses momentos gloriosos que são prometidos para os crentes em Cristo neste tempo final. Na página 36 do livro de citações, parágrafo 304. Aí nos diz, estes mistérios foram escondidos, agora recorde, a Bíblia disse, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus para mostrá-los à igreja. Aí à direita ele escreve adoção, agora recorde, tudo através das eras de Moisés, atrás, através das eras dos profetas, atrás, através de todas as eras. Eles esperaram até este último dia por essas coisas para serem mostrados em acordo com as Escrituras. Isso é correto, porque isso será revelado aos filhos de Deus. Cristo, a cabeça, foi rejeitado, mas ao crescer da era dos luteranos, era batista, era metodista, era pentecostal, e estamos direto em cima na coroação agora. E aí desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. Vê? Esperando e ansiando pela coroação para assentar o edifício completo. Agora, na Bíblia estamos vivendo na última era, no topo da pirâmide. E aí desenha uma pedra angular à direita e as eras, mas somente a sétima era. E a flecha para a sétima era. E a esquerda também a parte de baixo da era, das eras, e a flecha para a sétima era. Os peixes cruzados da era de Câncer no zodíaco, no tempo da vinda de Leão, do Leão,
Ele escreve leão à direita, na coroação e nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Vê onde estamos? Estamos direto no tempo do fim. Oh, que privilégio, que dia! Se os cristãos somente pudessem realizar o dia que estamos vivendo, oh, que coisa! O que você pensa que o escritor deste livro tinha visto e visto onde isso seria manifestado nos últimos dias, esperando e gemendo por esses filhos de Deus que se levantassem no último dia com o poder do Espírito Santo ao fim dessa era, para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo, para trazê-lo acima. Aí, no canto, à esquerda, ele escreve último dia e desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. E embaixo ele escreve a adoção em cima, na pedra angular, no último dia, no sétimo milênio. A adoção em cima na pedra angular, no último dia, no sétimo milênio. Nessa outra mensagem, vejam, também nos fala disto, dessa era, que vai crescendo desde embaixo para cima, ou seja, esse grande templo, vejam, a mensagem por amor aos escolhidos, 12 de junho de 2016, em Valência, Venezuela, diz: começou entre os gentios na Ásia Menor, depois passou a segunda, terceira, quarta e quinta e sexta etapa à Europa, com diferentes mensageiros nesse território, através dos quais Deus chamava e juntava seus escolhidos no corpo místico de Cristo, formando esse templo espiritual de crentes em Cristo, o qual ia crescendo de era em era, o reino de Deus na etapa espiritual crescendo de baixo para cima, como cresce uma construção de baixo para cima. Na página 37 aqui, no parágrafo 308, vejam, diz sobre que coisas se espera tudo? O que toda a criação espera? A manifestação dos filhos de Deus. Espera que a igreja entre em sua posição e desenhe uma pedrinha angular aí, depois, e à esquerda, na margem escreve adoção e uma pedra angular, e uma flecha para a pedra angular. Quem era o Filho de Deus quando Adão? Onde estava seu domínio? A terra. Isso é correto. Ele não era Elohim, então ele era Jeová. Vê? Isso é, eu sou Deus e fiz uns poucos menores sobre mim e lhes dei um domínio, e em seu domínio, o domínio sobre eles é a terra. O homem tinha o domínio sobre a terra e toda a criação inteira espera que os filhos de Deus se manifestem. Deus tratando de colocar sua igreja em posição para se manifestar a si mesmo. Para quê? Para se manifestar ele no meio da sua igreja. A igreja se colocando em sua posição. E desenha uma pedra angular à direita e as eras, um pouquinho mais em cima do centro. Em cima ele escreve a adoção na pedra angular, a posição, a manifestação dos filhos de Deus. Agora vejam na mensagem, dores de parto, na página 19, nos diz, Moisés não podia trazer a mensagem de Noé. Também Jesus não podia trazer a mensagem de Noé, porque era outra era. E a velha semente, a vida, mas serviu o seu propósito e já estava morta e acabada. Tinha partido a transformação do velho para o novo, onde a vida se encontrava, e aí desenha uma pedrinha angular aí depois de vida. Mas o que estava preocupando as pessoas? O que
lhes preocupa hoje ainda? Não estamos edificando um muro como começássemos com a mensagem de Lutero, continuando em linha reta ou mensagem pentecostal direto. Estamos dobrando uma esquina, estamos edificando edifício. A palavra de Deus é o plano. Qualquer um pode construir uma linha reta, mas é necessário um pedreiro para fazer uma esquina. Agora, aí à esquerda ele escreve um pedreiro, profeta, para fazer virar uma esquina. É necessário o poder de Deus para fazer isso. É necessário um ungido do céu para ser enviado para fazer isso. Assim foi em toda a era. Agora há um lugar onde ele diz que é difícil para o mensageiro virar uma esquina. Quando é uma dispensação, uma mudança de dispensação, é muito mais difícil, porque nem todos entendem o que é virar uma esquina. Eles pensam que entendem, mas não entendem nada. Os que entendem são os que iam pertencer e os que vão pertencer a essa nova dispensação. Os que não entendem ficam, então, combatendo. Esses que passam a essa nova dispensação com esse novo mensageiro. Sempre foi assim, de era em era e de dispensação em dispensação. Por isso você vê neste tempo pessoas contra a visão da carpa, a visão da tenda, do cumprimento da visão da carpa, do que Deus está realizando, do que foi prometido, que estaria se realizando, e haveriam zombadores, teria pessoas que criticariam, e todas essas coisas, porque assim foi em todos os tempos. Por isso não é de se estranhar que neste tempo estaria acontecendo o mesmo, mas os escolhidos já identificam essas pessoas porque são os que são contra do que Deus prometeu. Vem o simples, que é tudo. Deus tudo coloca simples para que os escolhidos entendam. Mas para aqueles que não têm essa percepção profética, pois torna complicado, e veem que isso não é da forma em que eles estão ou estavam esperando, e o que fazem é combatê-lo, porque ao ficarem vazios nessa dispensação passada, o espírito do diabo entra um espírito de mentira, de confusão, e os usa ao seu gosto, diz no lugar. E eles não percebem que estão cegos. Agora, na mensagem, o mensageiro do tempo final. E também, vamos ver na página 83 do livro de citações, se é aí onde nos fala, no parágrafo 705 é da mensagem do mensageiro do tempo final. Aí é que nos falam, vejam, disso que estamos falando, diz, sempre foi uma luta para o mensageiro de separar o velho do novo. O que esteve acontecendo neste tempo, vejam, há lutas e é do próprio povo. É uma congregação mista que saiu, mas vejam, para isso, Deus enviou os ministérios de Moisés e Elias para realizar essa separação, essa segregação. Sempre foi essa luta para o mensageiro que vem, que separe o velho do novo, mesmo que a mensagem sempre deve ser escritural. Vê? Porque isso é o fundamento, a plataforma no qual o reverendo William Branham preparou como precursor para esse que viria depois dele. Cada um predisse daquele que virá. Por exemplo, tomemos Jesus. Quão difícil foi para ele vir e mudar a mensagem da lei para a graça. E quão difícil é ao mensageiro do fim do tempo, onde Deus está cumprindo a segunda vinda do Senhor, mudar a mensagem da dispensação da graça para a dispensação do reino.
Mas Deus sempre estará com ele em todo momento e o ajudará, junto com o povo, a obter essa grande vitória no amor divino, porque a vitória já foi profetizada. Cada um vai se colocar no lugar correspondente. Em cima ele escreve, o mensageiro dispensacional. E na mudança de dispensação, difícil para o mensageiro mudar o velho pelo novo. Difícil para o mensageiro mudar o velho pelo novo. Porque nem todos vão crer ou iam crer nessa mudança. Estão muito acomodados com a dispensação passada e não querem se mover daí. Querem ficar estacionados aí, no conforto, e não podem passar a essa nova dispensação. Agora continua dizendo onde paramos, na página 20 da mensagem Dores de Parto. Um pedreiro para dobrar uma esquina é necessário o poder de Deus para fazer isso. É necessário um ungido do céu para ser enviado para fazer isso. Assim foi em toda era, em cada era. E na era dos profetas, a palavra do Senhor vem através desses profetas. E eles dobraram aquelas esquinas, fizeram aquela diferença. Mas os edificadores queriam construir um muro, ou seja, cada um quer, neste tempo final, fazer, como eles dizem, que pode fazer o que é. Mesmo que digam, não, é que isso foi o que ele disse. Estás interpretando a tua maneira e a maneira intelectual. Deus sempre faz sua obra e realiza sua obra por meio dos seus profetas, porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Se você não é profeta, não pode estar dizendo, isso é assim ou isso não é assim. Cale a boca, melhor se você não é um profeta. Você deve escutar a voz de Deus em cada era e em cada dispensação onde Deus o colocou. O demais é assunto de Deus com o mensageiro que ele coloca nessa era ou nessa dispensação. E se é numa mudança de dispensação, você deve seguir a voz de Deus nesse mensageiro que está realizando essa mudança de dispensação. E não se colocar como um Datã, Abiram, Coré, ou como um Judas Iscariote, que se colocaram contra o programa divino. Melhor, tem que se colocar ao lado daqueles que estiveram braço a braço com esses mensageiros, realizando a obra correspondente a esse tempo e o tempo que lhes correspondeu viver. Continua dizendo, não é um muro, é um edifício. Um edifício de Deus. E aí desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Agora vamos continuar aqui na mensagem por amor aos escolhidos. Continua dizendo, e passa a América do Norte no cumprimento da sétima etapa da igreja, onde levantou o sétimo mensageiro dessa etapa, o reverendo William Branham. E depois dessa etapa corresponde à era de pedra angular, paralela à era de pedra angular da primeira vinda de Cristo, a qual tem que se cumprir no continente americano, na América Latina e no Caribe, que é o território que não estava incluído nas 7 eras da igreja, porque corresponde à era da pedra angular. A era de pedra angular, para o qual terá uma mensagem que subirá ao povo a essa era de pedra angular, com o qual formará a era da pedra angular. Vejam, em 2016 já estava dizendo ao povo que haveria um mensageiro e uma mensagem na qual o povo de Deus estaria escutando e subindo para formar essa era de pedra angular, porque é aí em cima onde eles receberiam a adoção. E aí é que o mundo veria essa manifestação gloriosa dos filhos de Deus, do qual o apóstolo Paulo nos disse em Romanos, capítulo 8, versículo
14 em diante diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora aí vemos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito Santo estaria no meio da sua igreja neste tempo final, guiando o seu povo. Os que receberiam e o receberiam na sua vinda estariam recebendo o cumprimento do que foi prometido. E numa grande carpa catedral estariam esses ministérios trazendo esse ensinamento sobre carpa. Portanto, esses filhos de Deus que seguiriam o Espírito Santo, pois são os que ele estaria colocando como pedras vivas nessa era de pedra angular. Os demais, pois, não são colocados aí porque não seguiriam a voz de Deus. O Espírito Santo encarnado. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Agora vejam, no livro de citações do reverendo William Branham, aí numa porção, nos fala dessa manifestação dos filhos de Deus, onde estará sendo manifestado neste planeta Terra por esses filhos de Deus adotados no parágrafo 312, vejam, deste livro de citações, que corresponde à página 37, que corresponde à página 37, começa embaixo na 37, parágrafo 312 diz: seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir à minha herança. Para ser o quê? Que herança? A qualidade de filho para ser um filho de Deus. E agora, isso somente poderia afogá-lo até a morte. Mas você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amateurs, deuses iniciantes? Aí ele escreve embaixo, os filhos de Deus é igual. São deuses iniciantes. Quantos sabiam? Quantos jamais sabiam isso? Quantos sabem que Jesus disse? A Bíblia, Jesus disse, acaso não diz vossa lei que vocês são deuses? E se vocês chamam deuses e Deus disse em Gênesis 2 que eles eram deuses porque eles tinham completo domínio sobre o domínio do mundo e deu domínio sobre todas as coisas, e ele perdeu sua divindade, qualidade de... Ele perdeu sua qualidade de Deus, ele perdeu seu domínio e Satanás o tomou. Agora vejam, no livro do Apocalipse, nos fala da era de Laodiceia, onde diz que ela estaria nua e veja o capítulo 3 do livro do Apocalipse,
No versículo 14, veja, diz: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus diz isto: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esses são os que são nem frios, nem quentes. São manufaturados. Porque tu dizes, eu sou rico, e me he enriquecido, e de nenhuma coisa Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Vejam aí, recordem o que estivemos falando nesses dias. O que é a nudez, e como Deus neste tempo, para entrar em sua presença, requer que a pessoa não esteja nua. E há pessoas que estão nuas diante de Deus, como esteve Adão e Eva, que eles conheceram que estavam nus. Agora vejam, neste tempo, quem não subir à era de pedra angular se encontrará nu, e aqui diz que é um desventurado, miserável, pobre e cego. E para completar, vamos dizer, para arrematar, nu. Para cúmulo também. Portanto, eu te aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para te vestir. Aí estão as vestimentas brancas, que são as teofanias. E não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos os que amam. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Vejam por que ele repreende. É porque ele ama, e aos que ama, vejam, ele repreende. Agora, vejam o que aqui nos ensina, nessa escritura que nós lemos, do qual, no jardim do Éden, ali foram encontrados nus diante de Deus, ao conhecer o bem e o mal. Agora vamos continuar aqui. Vejam, já estou na página 38, no parágrafo 312. Mas, irmão, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, que regressarão de volta para tomá-la outra vez, esperando pela plenitude dos tempos, quando a pirâmide chegar em cima, no topo, e ia descer uma pedra angular à esquerda e à direita também, e uma flecha para a pedra angular. Quando os filhos completos de Deus serão manifestados, quando o poder de Deus andará fora, aleluia, e tomarão todo o poder que Satanás tirou dele. Ele fez o homem um Deus em seu domínio, e seu domínio vai de mar a mar, de costa a costa. Ele tem o controle disso. E quando Jesus veio, sendo o único Deus sem pecado, ele o provou. Quando os ventos sopraram, ele disse, haja paz, amém. E quando a árvore, ele disse, nenhum homem coma de ti. De certo vos digo, em verdade vos digo, vocês que são deuses pequenos, se disserdes essa montanha seja movida, e não duvidares em vosso coração, mas creia que o que disseste virá acontecer, podes ter o que disseste. Vejam, se o Filho de Deus não duvida no coração e na alma nada do que ele falará ou falar, diz que podes obter o que disseste. Agora, para não duvidar na alma, é porque a pessoa na alma teria o Espírito Santo, e aí não pode haver nenhuma dúvida. O que é isso? Agora o mundo e a natureza está gemendo. Por quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Quando verdadeiros filhos nascidos,
filhos cheios, falarem e sua palavra seja respaldada. Cheios do quê? Cheio do Espírito Santo. Eu creio que estamos na beira agora disso, agora mesmo. Sim, Senhor. Diga essa montanha, seja assim, irmão, desejo isso e isto, que certa coisa seja feita. Eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu os dou no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está uma manifestação. Ó, irmão, agora vejam. Diz, eu os dou no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, como vemos aí o que ocorreu com os filhos da irmã Hattright. Ali é vista uma manifestação do poder de Deus em um filho de Deus. Aí foi numa irmã. Ele disse, eu os dou. E estava a terceira etapa, que é a palavra falada por meio do reverendo William Branham ali, sendo manifestada nessa porção, ou seja, nessas manifestações em parte, porque depois seria de uma forma maior. Mas vejam aí, ela pediu, não duvidou em seu coração, mas que pediu. E vê aí está uma manifestação. Ou seja, que os filhos de Deus neste tempo, esse poder também seria dado aos filhos de Deus. Aí está uma manifestação. Ó, irmão, minha colheita está queimando, mas ali não tive chuva alguma. Eu enviarei chuva no nome do Senhor Jesus. Agora recordem que neste tempo é no nome novo, onde estaria na porta. O nome na primeira vinda do Senhor estava na porta. O qual foi? Jesus. Em sua segunda vinda, o nome está na porta. No cumprimento da sua segunda vinda, porque ele disse que viria com um nome novo que ele somente conhece. Somente ele conhece. Diz, ninguém conhece a não ser ele mesmo. Os que disserem, não, porque isso, não, porque o outro. Então, estão acrescentando e tirando da palavra, porque ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Mesmo que saberão que ele tem esse nome. E podem até falar, mas não sabem a forma em que isso e como isso funcionaria. Outros se colocam a conjecturar dizendo que não é. Mas cada um vai se colocar conforme ao Espírito que tiver dentro. Lá virá, esperando, gemendo, toda a natureza, esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. Deus ordenou o princípio. Ele deu ao homem o domínio. Ele deu a Jesus Cristo e Jesus Cristo domínio com essa segurança. Peça ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu farei. Ó, irmão Palmer, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, a posição à igreja. Como disse, o livro de Efésios é o livro de Josué. É Josué colocando as pessoas onde pertencem. Deus vai colocar sua igreja, filhos e filhas de Deus. Deus me permita viver para vê-lo, é minha oração. Agora veja aí, fala de colocar sua igreja. Nessa etapa de pedra angular é colocá-los em era de pedra angular. E colocar a palavra bem é colocar esses filhos e filhas de Deus que são palavra também, porque são pedras vivas. E então, o mensageiro veja o cumprimento múltiplo que tem essa escritura. Esse mensageiro estaria colocando a palavra bem, estaria colocando os filhos e filhas de Deus bem. Ou seja, onde? Em era de pedra angular. Aí vemos uma manifestação do poder de Deus também. Tão perto até que posso quase palpá-lo, com minhas mãos já mesmo. Aí mesmo está. Isso é o que eu desejo ver, esperando pelo tempo quando andarmos embaixo a rua. Ali está um aleijado e postrado ali, desde o ventre de sua mãe. Não temos ouro nem prata. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Quando Deus se fará conhecer, como Deus vai se dar a conhecer? Por meio desses filhos e filhas de Deus manifestados. Quando eles pararão a doença. Eles pararão o câncer.
Eles pararão as doenças. Você pensa que o câncer é algo? A Bíblia diz que vem o tempo quando o homem apodrecerá em sua própria carne e os falcões comerão das suas carcaças até antes de morrer. Câncer é uma dor de dente ao que vem. Mas recordem, essa coisa horrível foi proibida nesse dia de atacar aqueles que tinham o selo de Deus Santo. E isso aí ele escreve aí, ES, ou seja, o Espírito Santo, ou seja, de atacar aqueles que não estavam nus, que tinham as vestimentas brancas, que tinham o Espírito Santo. Os que estão nus, essas coisas horríveis lhes chegará, os atacarão. Essa coisa horrível foi proibida nesse dia de atacar aqueles que tinham o selo de Deus. E esse Espírito Santo ele escreve aí. Isso é o que estamos nos esforçando para entrar e estar posicionalmente colocados dentro do reino de Deus antes que essas coisas horríveis, pragas, golpeiem, atinjam. E aí desenha uma pedra angular e as zeros e a flecha para a pedra angular. E embaixo ele escreve entrar no reino posicionalmente. E em cima aí, dessa margem ele escreve as pragas e o selo de Deus. Do lado esquerdo, em cima dessa coluna, do lado esquerdo em cima, escreve um filho adotado, Moisés e Elias. Também escreve a praga, a adoção, no topo. E também na 37, em cima do parágrafo 312, aí ele escreveu a adoção e as pragas. Agora, ele continua dizendo aqui, no tema Por Amor aos Escolhidos, onde paramos, com as pessoas eleitas desde antes da fundação do mundo para subir essa era de pedra angular, será formada essa era de pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, nosso Salvador. Com que pessoas? Com as pessoas eleitas desde antes da fundação do mundo. Para quê? Para subir essa era. Não pode ninguém subir que não tenha sido eleito. Tão simples assim. E assim como houve dois querubins de ouro sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca do Pacto, lá no tabernáculo que Moisés construiu, o templo que o rei Salomão construiu, encontramos que aí estará a manifestação de Cristo e de cada lado os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, para a manifestação final da glória de Deus, porque a glória de Deus estava no lugar santíssimo sobre a Arca do Pacto, no meio dos dois querubins de ouro. E ele vem nessa manifestação para quê? Para nos transformar. Página 352 do Livro dos Selos, ele nos diz ali, e neste tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nesses últimos dias, o anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E acontecerá que ao tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá. E ele escreve com Moisés e Elias. Aí estão esses dois querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro, que foram colocados no templo de Salomão. Aí está a representação do que no fim do tempo estaria sendo visto pela sua igreja, os eleitos de Deus que subiriam a era de pedra angular. E eles são os que o veriam. Por quê? Porque ao estarem no lugar santíssimo, ao subir a era de pedra angular, o veriam. Ou seja, o veriam com seus anjos. Veriam o que Daniel viu, o que João viu, ou o que Paulo viu, que subiu ao terceiro céu. Eles estariam vendo a realidade do que estava no céu, na sétima dimensão lá, sendo manifestado em símbolos, e depois na terra estaria se manifestando em carne humana. E na terra, no tempo de Salomão, foi visto ali no templo, no lugar santíssimo, esses dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. Vejam, tem ali na terra
esse símbolo feito nesses dois querubins gigantes. E depois o vemos também na sétima dimensão. Agora em carne humana, isso se veria no fim do tempo, em sua vinda. Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Em sua plenitude, e ele diz aí, ele escreve com Moisés e Elias. Para nos redimir, ele escreve para nos transformar. E à esquerda para cima ele escreve, Deus virá em sua plenitude em Moisés e Elias para nos redimir. É nessa manifestação desses ministérios de Moisés e Elias que ele estaria realizando essa obra a favor dos escolhidos de Deus. Vimos a pedra angular, a segunda vinda do Senhor, forma a era de pedra angular. Foi para mim um privilégio grande poder estar com vocês compartilhando estes momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus, sob este tema, a pedra angular, a segunda vinda do Senhor, forma a era de pedra angular. Deixe conosco novamente o missionário Miguel Bermudes Marim para continuar e depois passar aqui ao reverendo William Pérez para concluir com um cântico e depois ser despedidos em oração. Que Deus os abençoe e guarde e passem todos muito boa tarde.